Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, hoje com o deputado Osmar Terra. Ele é médico, deputado experiente aqui, foi ministro por 2 vezes, ministro da Cidadania, que lida ali com a área humana, a área de assistência social do governo. Mas nós já falamos aqui sobre pandemia, o deputado esteve na frente aí nesse debate sobre a pandemia, já falamos sobre tecnologia, sobre ciência, e deputado, o senhor foi o relator, né, de um projeto muito importante que foi sancionado. O senhor foi o relator ou o autor da lei de drogas? Autor. O relator foi o Carimbão, Carimbão, né? Divaldo Carimbão. E na semana passada nós estivemos aqui conversando com o deputado Eros Biondini, de Minas Gerais, que também milita muito nessa área, e foi muito importante a conversa. Ao lado desta pandemia do novo coronavírus, nós vivemos, há mais de 5 anos, uma epidemia muito pesada e séria sobre drogas. O deputado Osmar Terra foi o autor da lei, né, que acabou dando instrumentos, né, deputado, ao governo para agir. Mudou um pouco. O combate à epidemia da droga, vamos dizer assim, é uma epidemia, né? Era questão de polícia. A partir dessa lei, passou a ter muita força nas comunidades terapêuticas e tirou também da área de polícia para a área de assistência social. De lá para cá, a aplicação da lei, o que mudou? Na verdade, a lei ela aumentou o rigor em relação ao crime, ao tempo de prisão para o traficante, ela criou a internação involuntária, que a pessoa... Foi a grande polêmica do projeto, né? Que a pessoa... não tem como... Uma pessoa que está na Cracolândia, há um ano ele não tem vontade lá, própria. Tu não sabe, ele não tem nem como conversar contigo, ele não sabe nem falar, ele está com o cérebro com transtorno, está com intoxicação grave. E a internação involuntária é para desintoxicar só, não é para a pessoa ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela desintoxica e volta. E aí aí é voluntário, tenta convencer ela a se tratar. Mas enquanto ela está intoxicada, ela não tem capacidade de raciocínio. Né? Esse tempo de intoxicação, de desintoxicação. A média disso é 21 dias. É 21 dias. Né? Isso eu sei porque eu ajudei a criar muita comunidade terapêutica e financiamos. Eu fui o primeiro secretário de saúde que financiou a comunidade terapêutica no Brasil. Né? E agora nós criamos um grande programa de financiamento. Está o doutor Quirino lá comandando isso, né? No Ministério da Cidadania. A gente ficou com essa parte de atendimento, né, no Ministério da Cidadania, aos dependentes químicos. E hoje nós estamos indo para 20 mil vagas no Brasil, financiadas pelo governo federal. O presidente Bolsonaro deu todo o apoio. Né? Fizemos uma nova proposta. Hoje o Brasil tem uma política de enfrentamento às drogas, rigorosa, não é para liberar, né? E tem a lei, né? E tem o trabalho organizado também, tanto no Ministério da Justiça, quanto que é a parte de repressão, quanto o acolhimento que é no Ministério da Cidadania. Eu acho que isso tem um significado importante. Agora, o que nós estamos enfrentando é um lobby poderoso econômico para a liberação das drogas. Né? Com a liberação das drogas no Canadá e nos Estados Unidos, se formaram grandes empresas nessa área, que estão financiando muita coisa aqui no Brasil, tentaram a liberação via Anvisa, né? Tentaram liberar a maconha via Anvisa, a gente conseguiu, pelo menos, segurar, represar isso, né? Mas tem propaganda já em grandes jornais do Brasil, propagandas abertas já, se associe na empresa, seja sócio da empresa de produção de maconha, derivados da maconha, que cura todas as doenças. A maconha virou um remédio para tudo. Né? A cloroquina. Ela virou um remédio para curar todo mundo. Então, até nessa área do vírus, eles já disseram que a maconha cura o vírus também, cura tudo. Então, é para vender, né? Isso é um grupo de interesse econômico muito poderoso, inclusive tem sócios brasileiros, né? E estrangeiros, canadenses, americanos, né? E eles estão jogando muito pesado, então, inclusive fazendo muita pressão no Congresso, um lobby forte dentro do Congresso para liberar, para derrubar essa lei que foi feita e ter uma lei mais permissiva, né? Que eu acho que é uma tragédia, é uma outra tragédia, né? É pior do que... A longo prazo é muito pior do que a epidemia do coronavírus. Hoje as drogas já são praticamente liberadas no Brasil, né? O usuário tem ali uma contravenção, uma pena muito leve. Mas ele tem uma pena, né? Não é a pena de prisão, mas ele tem pena. É uma contravenção, né? Ele tem que fazer trabalho comunitário, ele tem que se internar, né, se for mesmo contra a vontade, ele tem uma série de medidas restritivas, né, que não são necessariamente a prisão.
O problema é que se confunde muito a questão do usuário com o pequeno traficante. Ele vende para o seu uso, né? Ele vende para poder comprar para o seu uso. Isso é uma bobagem, porque a rede toda de tráfico de drogas é feita com pequeno traficante, não é feito com grande. Não é o Fernandinho Beiramar, não é esse que vem aí vender para o teu filho na porta da escola. Isso é um colega dele que vai fazer isso, ou o pipoqueiro, ou alguém que está na entrada lá da escola e tal, que vende, que fornece, né? E esse é tido como um pequeno traficante que não devia ser preso. Se não prender esse aí, está liberado o tráfico, né? Aí está liberado o tráfico. Eu acho que tem que ter penas duras. Né? O senhor pode dizer assim, qual é o grau de preocupação hoje com relação às drogas nas famílias? É muito alto, muito alto. Não tem quem não tenha um filho adolescente que não esteja preocupado com isso, né? E o consumo, infelizmente, nós tivemos um maremoto, um tsunami de drogas entrando no Brasil, a partir dos países vizinhos, né? Nós somos vizinhos de todos os produtores de cocaína do mundo, dos grandes produtores de cocaína do mundo, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. E aqui é uma rota de passagem, né? E de consumo agora, né? Foi de passagem, agora é um consumo muito alto. Nós temos milhões de brasileiros dependentes de químicos, né? De maconha. Maconha é a mais comum, mas cocaína, crack. O crack é devastador, né? A maconha também é uma droga pesada. Se você trata a maconha como uma droga leve, ela não é. Ela é a droga que mais altera o cérebro a longo prazo, né? Produz esquizofrenia, as pessoas perdem a vontade de fazer, de trabalhar. São as pessoas pior colocadas no local de trabalho, em geral, o consumidor crônico de maconha, né? As pessoas que não passam, não fazem curso superior, fazem pela metade quando chegam ao curso. São pessoas que têm doenças, uma série de doenças, de alterações que levam ela para ficarem inúteis praticamente, uma inutilidade. Mas eu conheço um cara que é advogado, brilhante e tal, que usa maconha. Bem, tem, né? Pode ter em qualquer lugar. Mas eu estou dizendo da grande massa, né? A grande massa que fica eu já conversei sobre isso com alguns especialistas e a novidade é que ultrapassou, antigamente era uma coisa lá de classe média baixa e tal, pobre, e agora não, né? Toda droga tem um estudo muito bem feito pelo Niels Bejerot, que foi do Instituto Karolinska da Suécia, que ele implantou a política de drogas da Suécia, é um psiquiatra famoso, que é autor daquele trabalho da Síndrome de Estocolmo, né, que é o refém. Onde o refém se apaixona pelo sequestrador, né, cria uma relação de vida, né, de proteção com o sequestrador. Ele foi encarregado do programa. A Suécia estava num nível que as drogas estavam praticamente todas liberadas, né, e um problema de segurança, de saúde pública gravíssimo, né? As pessoas estavam... inclusive de não trabalhar, as pessoas não saíam para trabalhar mais, né, usando droga sem parar, alcoolismo junto, né, alcoolismo como... Então, eles fizeram uma lei de 10 pontos, aprovada por unanimidade pelo Congresso da Suécia, que proibiu. O álcool, mesmo o álcool que é permitido em lugares muito reservados à compra, né, escondidos, não se expõe álcool em lugar nenhum, e com controle do governo. As pessoas têm que se cadastrar para comprar álcool e tal. Então, ele tem uma rede, diminuiu muito a criminalidade na Suécia, né? Tanto é que, há uns anos atrás, tinham 6 presídios sendo fechados na Suécia, falta de preso, né? Mas a lei dura, muito dura. A Suécia teve agora, eu acho que o ano passado, teve 30 homicídios na Suécia. Ironia, quanto mais a lei dura, há um discurso de que, se for muito exigente, que os presídios lotam, isso está dizendo que na Suécia... Ao contrário. É ao contrário, porque tu diminui o tráfico, né? O que aumenta o consumo e aumenta a violência, aumenta tudo, é o tráfico, né? O tráfico é a base desse processo, né? O Japão, quando ele sai da guerra, ele sai com a anfetamina praticamente legalizada. Eles davam anfetamina para os kamikazes, para os soldados, para os trabalhadores da indústria bélica, né? E quando tem 2 milhões de japoneses dependentes da anfetamina quando termina a guerra. Então, era um tráfico gigantesco, crime, violência. Aí o Japão, em 48, ele baixa uma lei, a guerra termina em 45, né? Em 48 ele baixa uma lei duríssima, com prisão de usuário, prisão de... Essa lei, em 54, o Japão colocou 56 mil pessoas na cadeia. 56 mil pessoas na cadeia. Por tráfico de droga. Eles tinham 80 milhões de habitantes naquela época. Só de droga foram 56 mil num ano. Em 58, 4 anos depois, só 270 pessoas foram presas. Porque acabou a oferta na rua, entendeu? Acabou o tráfico, né? Então, caiu
Caiu o consumo, Você acha caiu que tudo. é uma epidemia e que esse agente aí transmissor seria o traficante? Né? Exatamente. Tem que trabalhar. O vírus é a droga, mas quem carrega o vírus seria o mosquito que carrega a dengue, né? É o traficante. Né? Então, se tu não atacar isso, tu não resolve. Cada vez vai ter mais gente dependente químico. Né? A dependência química é muito fácil de se estabelecer. Né? Nós estamos aqui com o deputado Osmar Terra e aproveitando aí que é uma especialização dele, ele gosta desse assunto, apresentou o autor da lei antidrogas no Brasil, mas o deputado Osmar Terra, ele travou muitos debates aqui exatamente sobre a pandemia do novo coronavírus. Deputado, o debate do momento no coronavírus, voltando para esse assunto, é sobre o carnaval, né? O prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, já está dizendo que se não houver vacina não tem carnaval, não haverá vacina em fevereiro. Essa história da vacina sempre tem nas epidemias. Eu passei por várias, sempre tem essa história da vacina. Vai aparecer, né? vai aparecer? Vai aparecer. A vacina, ela demora muito. Para botar ela em escala para vacinar milhões de pessoas, ela leva no mínimo um ano. Né? Sendo trabalhada agora, ela leva um ano. Foi o que aconteceu com o H1N1. Até hoje eu não conheço vacina para coronavírus. O coronavírus é difícil de fazer vacina. Você acha que é difícil? É difícil, é mais difícil que a influenza. São duas famílias de vírus que causam pandemias com mais frequência. É os influenza e os coronavírus. Né? O coronavírus até é a primeira grande epidemia, acho que, do coronavírus. O coronavírus ele tem epidemias localizadas, a MERS, a SARS, né? Mas ele não tinha causado uma coisa tão grande. Agora, os influenza, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas, era um vírus de influenza. Inclusive era o H1N1. E numa época que o mundo tinha menos habitantes. Né? Não, o Brasil tinha 30 milhões de habitantes, morreram 35 mil pessoas. É muito, né? 10%? Equivale hoje a mais de 1 milhão de pessoas. Né? 10 ou 1%? Hein? Foi 1% ou 10%? É 1%. 1%. Né? Muita gente. Muita né? gente, muita gente. Então, o senhor acha que não vai ter carnaval? Eu acho que vai ter carnaval, é difícil. Tem coisa que tu não tem como segurar. Eu vi o prefeito do Rio, que eu gosto muito, o Crivella, e ele está agindo certo, ele está fazendo as coisas no tempo certo. Mas eu vi não sei se foi decisão dele lá, de dizer que a praia só vai ser aberta quando tiver a vacina. Eu duvido ele segurar isso no verão, no Rio de Janeiro, né? Ele não vai. Eu acho que ele tá meio que tateando aí para. A impressão que eu tenho é que o carnaval profissional de escola de samba, que demanda galpões com funcionários fazendo fantasias, projeção com financiamento, isso aí não vai ter mesmo, não. Eu acho que nem há mais. Vai diminuir, né? Vai diminuir. Porque não vai ter dinheiro também, né? Nós estamos numa recessão brutal. Nosso PIB vai cair 10%. Né? Pegar uma empresa para patrocinar carnaval vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. O governo não vai ter dinheiro para fazer isso também. Outro ponto é exatamente sobre o tamanho dessa recessão. O ministro da Economia diz que ninguém sabe calcular, ninguém pode calcular, até porque existem muitas variáveis, né? Muitas interrogações para se calcular isso aí. Mas a estimativa que eu tenho visto dos analistas é 9, 10, né? Mas assim, tem um certo otimismo em relação ao próprio governo. A Bolsa de Valores já bateu em 100 de novo, né? Caiu um pouco nos últimos 2 dias. Mas ela está subindo. Se pegar o zigue-zague, está indo para cima. Né? Então, tem um certo otimismo das pessoas em relação... Até porque o juro ficou tão baixo que não vale a pena tu deixar dinheiro em outras carteiras. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Então, isso é bom também. Né? Aplicar que eu digo criar emprego. Recuperar emprego. Tem que recuperar os empregos. Né? Muito bem. Olha, o Frente a Frente hoje aqui conversou com o deputado Osmar Terra, foi uma conversa muito interessante, boa, e nós falamos de vários assuntos aí, principalmente nesse debate aí sobre a pandemia do coronavírus. Deputado Osmar Terra, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, e é uma conversa boa, interessante, sem medo, né? Sem medo. Já chega o medo que alguns canais de televisão estão botando na população, né? Fora isso. O Ministério da Saúde continua vago lá, né? Não, eu acho assim, eu vi o presidente falando, vi o ministro também falando, eu acho que o ministro Pazuello está cumprindo um papel muito importante, ele não devia sair. Né? Ele está... um craque em logística, né? Como o Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, limitou muito o poder do presidente de interferir, o que ele pode fazer é a logística, ajudar a ter exame, ter teste. Esse negócio da testagem maciça, acabar com quarentena e lockdown e botar testagem maciça, é uma proposta do presidente Bolsonaro.
Isso o Ministério pode fazer, né, com rapidez. Ele tem 15 ou 20 militares lá com ele, tem 5 mil funcionários só lá dentro do Ministério. Isso aí não é o problema todo é que ele é um grande quadro gestor, o Pazuello. O Pazuello foi praticamente salvou Roraima. Ele foi o cara que salvou Roraima. Ele resolveu o problema dos venezuelanos, que dormiam nas ruas, milhares de venezuelanos dormindo nas ruas, fazendo necessidade nas ruas, de Boa Vista, era uma coisa terrível. Ele reorganizou tudo. Hoje tem cidades inteiras de lona, lá daquelas casas, aquelas da ONU, né? Hoje está toda a população protegida, né? Toda a população de Venezuela, tudo trabalho do Pazuello. Ele foi secretário da Saúde, de Fazenda e de Planejamento de Roraima, quando a intervenção para salvar o Estado, ajudou muito o atual governador. Ele é um quadro de excelência. Eu não vejo motivo para sair o Pazuello. Essa discussão que é militar, isso é uma bobagem. Podia ser civil, podia ser militar. E a formação do militar, se puder ajudar agora na questão da logística, é muito importante. Eu acho que tem que ficar. Muito bem, é isso aí. Olha, eu queria agradecer muito a você por acompanhar aqui o Frente a Frente e dizer, olha, vocês sentiram falta, né? Minha parceira aqui, Denise Rotenburg, saiu de licença, mas estará de volta aqui a essa bancada. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. É isso aí, obrigado.